pouquinho pra vocês como tá sendo a minha experiência, a minha adaptação aqui no meu diário de mudança. Mas eu quase não me apresentei, não falei sobre mim, então queria que vocês me conhecessem um pouquinho mais e que vocês entendessem como é que tá o caos aqui da minha vida. Gravei aquele vídeo sem muita edição, muita preparação. Tô gravando os vídeos com meu celular mesmo, mas é porque a ideia aqui é que vocês entendam a realidade, sem maquiar muito aquilo que eu tô vivendo. Então vai ter muitas das vezes uma escada atrás de mim, um cenário imperfeito. Agora eu tô gravando no colchão, mas essa é a minha realidade. Eu quero que vocês entendam que faz parte do processo. Quando eu decidi sair da casa dos meus padrinhos, eu sempre morei com os meus padrinhos, eu sabia que eu não queria mais voltar pra lá. Durante esse período, eu trabalhei muito. Sou advogada, eu trabalhava com tudo que aparecia na minha frente, que não fosse ilícito, eu tava trabalhando. Durante esse período foi um baita de um crescimento. E naquele momento, eu vi o quanto que eu era capaz. E tudo que eu sabia é que eu não queria mais voltar pra lá. Eu já tinha vivido coisas assim, bem tristes, e eu sabia que eu não merecia mais passar por isso. Então eu trabalhei muito, me dediquei muito. Foi muito bom porque eu cresci, comecei a conquistar minhas coisas. Eu comecei a mobiliar uma casa do zero. Comprei geladeira. Durante um ano eu dormia no chão porque eu não tinha cama box, né? Eu botava só o colchão, botava ali o saquinho que veio o próprio colchão pra não pegar friagem. Eu tinha pouquíssimas coisas. Eu passei um ano e meio, mais ou menos, sem fogão. Eu fazia tudo numa panela elétrica e air fryer. E eu me virava super bem. Nunca tive uma máquina de lavar, então eu lavava roupa à mão. E foi um período difícil, mas muito feliz na minha vida, porque eu não tinha aquelas pessoas que antes me colocavam pra baixo, me menosprezavam de algum jeito, me deixavam sempre cheia de ansiedade, com aquela vontade de não sair do quarto. E eu, de fato, acho que foi a melhor coisa que eu fiz, ter saído de casa. Quando eu saí da casa deles, eu também cortei vínculos, porque era uma relação muito tóxica e eu via que não estava me fazendo bem. Então eu decidi cortar vínculos total. E chegou um momento em que eu comecei a me sentir muito frágil sentimentalmente. Quando eu comecei a ter problemas no trabalho, e naturalmente eu sabia que eu ia ser desligada, eu entrei em uma crise porque eu tinha muito medo de passar necessidade de ir pro olho da rua, eu não tinha pra onde ir. E nessa hora, eu me senti perdida, me senti desacolhida, senti até a minha fé abalada, porque eu não sabia o que fazer. Nesse momento, eu confiei em pessoas que eu não deveria ter confiado, mas eu confiei. E foi aí que foi minha grande queda, digamos assim. Tudo aquilo que eu passei 1 ano, 2 anos construindo, simplesmente em 3 meses desmoronaram. Eu tive que vender tudo que eu tinha. Tudo que eu consegui vender, eu vendi, gente. E durante esse período de me desfazer das coisas, o meu sentimento naquele momento era de: meu Deus, eu fracassei. Eu simplesmente não consegui. Esse era o único sentimento que passava na minha cabeça. Era o de me sentir uma fracassada. Eu, nesse momento, tive uma breve reconciliação com a minha mãe biológica e ela me acolheu na casa dela. Pra mim, foi um momento de respiro, porque ela me auxiliou com a mudança, então eu fiz a mudança porque ela me ajudou financeiramente. Pude ficar na casa dela durante um período, já que eu não estava trabalhando, eu tava cheia de conta pra pagar. Foi um final ali de trajetória que eu acumulei muitas dívidas. Como eu falei pra vocês, eu confiei em uma pessoa errada, e essa pessoa errada, assim, me prejudicou em uma dimensão que hoje eu tenho, às vezes, até vergonha de contar pras pessoas. Porque eu sinto que eu fui ingênua e fui até burra, não sei como dizer. Mas eu confiei tanto numa pessoa que teve a capacidade de me prejudicar a um ponto que naquele momento, eu não sabia se eu ia conseguir sair dali. E quando eu fui pra casa da minha mãe biológica, eu nunca tive um bom relacionamento com ela. Eu achei que naquele período fosse o momento pra gente se reconciliar, pra eu respirar, pra eu conseguir me reerguer, pra pagar minhas contas. Foi um período também de muito caos na minha vida, porque essa ajuda foi uma ajuda que custou um pouco da minha sanidade. Demorou alguns meses, eu comecei a trabalhar, consegui um emprego, graças ao bom Deus.
E eu comecei ali a refazer a minha vida. E o que já era uma relação que não existia, desgastada, começou a ser prejudicada cada vez mais. Eu me sentia muito mal na casa dela. Eu me sentia o tempo todo não pertencente, toda hora era uma reclamação, toda hora era um comentário desnecessário. Por mais que eu tentasse viver ali na minha vida, eu sempre sentia que ali não era o meu local. E eu comecei a caçar um jeito de refazer a minha vida, de reconstruir a minha vida. Depois de alguns meses, comecei a dar esses passos, mas esse passo levou um grande do empurrão, porque a gente teve uma briga, né, eu e minha mãe biológica, bem complicado. E comecei a refazer minha vida do zero, porque, né, eu me desfiz de tudo pra poder fazer essa mudança, pra conseguir pagar as minhas contas. Mas esse recomeço, ele não tá sendo do zero, ele tá sendo a partir de muita experiência, de uma vivência bem sofrida, mas que talvez tenha sido necessária. Eu sou uma pessoa que dou muita importância para as coisas que eu conquisto, até porque eu sei o quanto é difícil cada coisa que eu venho conquistando, o quanto suor, o quanto esforço eu coloco naquilo. Então, ter perdido as minhas coisas, ter tido que me desfazer, muitas das vezes, gente, quando eu saí da casa da minha mãe biológica, muita coisa ficou pra trás, que eu não consegui nem trazer. Ela não queria nem que eu entrasse em casa pra pegar as minhas coisas. Ser capaz hoje, mesmo aos trancos e barrancos, de comprar uma geladeira nova, de conseguir alugar um apartamento novo, de conseguir aos poucos construir a minha vida, isso tem sido tão satisfatório. Pra vocês terem ideia, na minha última casa, eu morei 2 anos sozinha, né? Eu não tinha guarda-roupa. Eu comprei uma arara de pinos e eu colocava todas as minhas coisas ali, porque eu não tinha dinheiro pra dar, tipo, R$ 2.000 no guarda-roupa. E era um dinheiro que me faria falta em outros aspectos. Eu lembro que quando eu ia numa loja, eu olhava o guarda-roupa e eu falava assim, nossa, esse guarda-roupa é tão lindo. Meu sonho é ter esse guarda-roupa. Eu olhava o guarda-roupa e eu ficava... Era meu sonho. Eu tô há uma semana nessa casa. Assim, a porta tá aberta, não tá o melhor cenário, mas eu falei pra vocês que isso é vida real. E olha só. Eu consegui comprar o armário. Parceladinho? Parceladinho. Ainda tem muito longas prestações? Sim. Mas era algo que pra mim, naquele momento, era muito distante. Eu sinto que hoje eu tô tendo mais capacidade, não só mental, mas financeira, de reconstruir tudo aquilo que eu senti que em algum momento eu perdi na minha vida. Compartilhar isso aqui com vocês não é só um modo de desabafar, porque às vezes eu me sinto muito sozinha. Tem sido uma trajetória bem solitária e tem sido uma trajetória meio introspectiva, onde eu passo por essas situações. Eu confesso pra vocês que eu tenho muitas das vezes vergonha. Caramba, alguém me fez tão mal que eu tive uma dívida que eu achei que eu nunca fosse conseguir pagar. Nossa, eu confiei em alguém e tudo que eu construí durante 2 anos foi por água abaixo. Mas quando eu olho pro quanto eu tô conseguindo me reconstruir, sem passar por cima de ninguém, sem passar por cima dos meus princípios, sem passar por cima daquilo que é importante pra mim, me sinto muito vitoriosa. E eu queria me conectar com pessoas que estão recomeçando, que estão desacreditadas. Eu não sei pra onde essa estrada vai me levar, os desafios que eu vou enfrentar, mas eu quero muito construir aqui uma comunidade de apoio. Eu quero apoiar vocês que estão passando por situações difíceis ou passaram por situações e ainda estão lidando com as consequências disso. A minha casa é o meu porto seguro. Eu sei que eu ainda tenho uma longa trajetória de coisas aqui pra fazer. Eu ainda durmo no chão. Eu tô dormindo num colchão inflável que eu ganhei, inclusive porque eu não consegui comprar um colchão. Eu tive que fazer minhas escolhas e minha escolha hoje foi comprar um fogão, uma geladeira que não chegou. Então eu tô, desde que eu me mudei, sem geladeira. Eu tô tendo que comer miojo e comer na padaria que tem aqui perto. Então, uma alimentação de centavos. Nessa trajetória também eu fiquei doente. Tô tomando anti-inflamatório e antibiótico. Então, vocês imaginem um caos. Mas, durante muito tempo, uma coisa que eu não estava sentindo mais era paz. Por mais difícil que as coisas estejam sendo nesse novo recomeço, durante uma semana inteira eu fiquei sem o fogão, então eu não conseguia nem fazer o miojo.
Eu tive que comprar uma chaleira às pressas porque eu tava ficando doente, sem voz, e eu não tinha como tomar um chá, não tinha como tomar um café pra esquentar a voz. Não sei como, mas eu tenho uma consciência muito grande de que tudo já deu certo. Eu sou capaz de passar por esse recomeço, de construir, de reconstruir a vida que eu sempre quis. E hoje eu sei que eu não quero muito. Eu quero paz, sabe? Eu quero ser feliz na minha casa, me sentir bem na minha casa, me sentir bem com a vida que eu levo. E hoje em dia, só de deitar, chegar à noite e poder deitar, mesmo que seja num colchão inflável, eu tô muito feliz. Tenho aprendido a ser muito feliz no simples, a ser feliz no hoje. E eu acho que essa é o maior ganho que eu tive em todo esse processo. Agora que vocês conheceram um pouquinho mais sobre mim, sejam todos muito bem-vindos. Não se esqueça de clicar em algum local aqui da tela para curtir, caso você tenha gostado um pouquinho da minha história, e também se inscrever para acompanhar todo esse processo de mudança. Vejo vocês no próximo episódio. Tchau, tchau!